Ó, 1 minuto, se não entrar, já estou começando a aula, não vai entrar mais não. Pronto, atrasos. Ó, só uma coisinha aqui para vocês. Como que a pessoa consegue tomar a recuperação? Cadê lá? Cadê? Letícia, cadê? Cadu demora 10 minutos para chegar, a gente não pode atrasar 2, não. A diferença é essa. Você é aluno, eu sou professor. Essa é a diferença. Viu? Então você não pode, você não... Ah, e outra coisa. Seja melhor do que eu. Né? Não se espere nos defeitos meus. Você tem que ser melhor do que eu, então você não vai atrasar nem 2 minutos. Viu? Atraso de vida. Ó, estão precisando? Todo mundo tá aí? É. Você tem que esperar no melhor das pessoas e não no pior das pessoas. Isso é uma ditadura? É isso mesmo. Isso mesmo. Não, isso se chama disciplina. Pode ir? Sai fora, Alice. Ó, ditador é Robertinho. O louco. Mais conhecido como Robertinho, o louco. Ó, vamos lá, presta atenção aqui. Ó, então vamos continuar aqui. Rapidão. Meia hora eu libero vocês, tá? Então presta atenção aqui. Ei, agora tem que prestar atenção. Dúvidas ali no chat, viu? Sem kkkkkkkk. Presta atenção. Ó, o que você tem que lembrar de tabela periódica? É importante, viu? Primeiro, né? A classificação dos elementos na tabela periódica. Lembrar que a tabelinha periódica lá, nós vimos, né? Exaustivamente como que ela é dividida, né? Eu tenho o grupo A, as 2 colunas da esquerda, e as 6 colunas da direita, né? Que são chamados de elementos típicos ou representativos, beleza? Eu tenho o grupo B da tabela, que são aquelas 10 colunas do centro e as 14 colunas de baixo, que são chamados de elementos de transição. Então, eu tenho o grupo A e o grupo B da tabela, beleza? Grupo A, elementos típicos ou representativos. Grupo B, elementos de transição. Aí, lembrar, os de transição podem ser de transição externa e de transição interna lá embaixo. O externa está dentro, o interna está fora. Beleza? Bem, o que mais que você tem que saber? Você tem que saber que a tabela tem 18 colunas, né, que são chamadas de grupos ou famílias, beleza? A aula está sendo gravada, então mas a revisão está muito rápida, é por isso que é chamada de revisão, né? Não é aula normal, então é a revisão. Então vai um ritmo um pouquinho mais rápido, mas aí vocês vão ter a possibilidade de assistir novamente, tá bom? Então, olha só, então vão ter 18 colunas, que são chamadas de grupos ou famílias, né? Que são as verticais, beleza? E tem 7 linhas, que são chamadas de séries ou períodos, beleza? Família, que a gente tem que saber o nome, as famílias do grupo A da tabela. Família A, ou família dos metais alcalinos. Família 2A, com metais alcalinos terrosos. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Você tem que lembrar do nome das famílias, né? É difícil cair uma questão especificamente de nome de família? Sim. Mas em afirmativas, né, uma afirmativa de uma questão pode exigir de você o conhecimento da família. Então ele fala assim, ó, o átomo de potássio é um metal alcalino. Aí você tem que saber. Potássio está lá na família 1A, então é um metal alcalino, tá certo. Beleza? Tomar cuidado só com o hidrogênio, que apesar de estar localizado na família 1A, não é um metal, né? Ele só está ali para questão de estética, beleza? Então lembrar disso aqui,
dessa divisão da tabela periódica. Lembrar que essa tabela periódica atual, ela deriva, né, lá no início da tabela de Mendeleev, né, que foi o primeiro cara a organizar com critério os elementos em uma tabela, né? Qual era o critério de Mendeleev lá atrás? Os elementos eram organizados em ordem crescente de massa atômica e elementos com propriedades semelhantes eram colocados em uma mesma coluna, né? Isso foi essencial, né, para a tabela até para a evolução da tabela, para a evolução da organização dos elementos em uma tabela. Depois de Mendeleev, em decorrência das inversões, surge a tabela de Moseley, que aí ele organiza os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, o número atômico passa a ser a identidade do átomo, beleza? Aí, essa tabela de Moseley deu origem à tabela atual, tá bom? Beleza. Tabela atual, outros critérios de classificação. Quanto à fase de agregação, você tem que lembrar. Fase de agregação. Aí eu tenho os elementos que são sólidos, líquidos e gasosos. Beleza. Quais são os elementos gasosos? Os gases nobres, óbvio, até pelo nome. Aí eu tenho a siglazinha FONCLE, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, e o átomo de hidrogênio. Então, esses caras são gasosos a temperatura ambiente, a 25 graus Celsius. Bem, quais são os líquidos? Mercúrio e bromo, beleza? Lembrar que mercúrio é o único metal que é líquido a temperatura ambiente, né? O bromo é ametal, beleza. E os sólidos é o resto dos elementos. Então, tem mais elementos sólidos do que gasosos ou líquidos, beleza? Aquela classificaçãozinha também da tabela periódica, quanto à posição na tabela, né? Aí eu tenho os metais e os ametais, hidrogênio e gases nobres. Você faz a escadinha lá no boro, né? Sempre da direita, abaixo do boro, para a direita e para baixo, até lá embaixo. Se tiver à esquerda, metal. O que tiver lá na extremidade, na última coluna, gases nobres. E entre a esquerda aqui, entre os metais e os gases nobres, eu tenho os ametais. Não existe mais a denominação semimetais ou metalóides, tá bom? Então, às vezes, se aparece em alguma questão, são questões mais antigas. Hoje não se utiliza mais essa denominação semimetais ou metalóides, beleza? Bem, eu também, além de metais, né, aquela classificação de metais, ametais, hidrogênio e gases nobres, eu também tenho aquela classificação quanto a ser natural e artificial, né? Então, aqui, ó, natural ou naturais versus artificiais. Então, lembrar disso aí, né? Que os artificiais ainda podem ser o quê? Cisurânicos e transurânicos. Você tem tudo isso anotado, espero eu, no seu caderno, quando você, né, assistiu novamente a aula lá sobre classificação periódica. Aí você tem que lembrar, quais são os elementos artificiais? São de dois tipos. Os cisurânicos, são aqueles que apresentam um número atômico menor do que 92, aí são 4. Promécio, tecnécio, astato e frâncio. E eu tenho os transurânicos, que são aqueles com número atômico maior do que 92. Aí são todos, até o final da tabela. Então, eu tenho 4 antes de 92 e todos após 92. O restante são todos o quê? Naturais. Então, eu tenho elementos mais naturais do que artificiais. Qual que é a diferença de natural e artificial? O natural é encontrado na natureza, o artificial é fabricado pelo homem em laboratório, através das reações nucleares. Beleza? Então, tá aí. Essa classificação é importante. É uma classificação mais para você ter aquele melhor manejo da tabela periódica durante a prova. Tá bom? Aí, nós também estudamos o que nós chamamos de quê? Propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? O que são propriedades periódicas? Estou acompanhando vocês aqui, viu? Aqui, ó, estou acompanhando no chat.
Tá ok, gente? Isso. Boa, aqui, ó. Ana Luísa, variam ao longo do período. Isso. Propriedades periódicas são aquelas relacionadas ao período, né? Elas estão intimamente relacionadas ao período. Como assim, Cadu? Ela, durante um período, no período especificamente, então, por exemplo, você pega lá no terceiro período, você pega uma determinada propriedade lá qualquer. Nós sabemos que temos 5. Raio, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Então, quando você pega ao longo de um período uma propriedade dessa, né, quando você vai passando de um elemento para o outro, ou o valor da propriedade vai aumentando, ou o valor da propriedade vai diminuindo. Vai depender da propriedade em questão, é ou não é? E aí, quando eu mudo de período, ela volta a ter uma variação muito grande. Então, o gráfico de uma propriedade periódica ela é sempre assim, ó, na forma de zigue-zague. Crescente ou um zigue-zague que decrescente. Beleza? Então, isso é uma propriedade periódica, ela depende do período. Ela sube de valores mínimos a máximos ou máximos a mínimos ao longo de um período. Né? E aí, qual que é a diferença da periódica para a aperiódica? A aperiódica ela não depende do período. Ou ela só aumenta ou ela só diminui ao longo da tabela periódica toda. Um exemplo aí é a massa atômica. Com o aumento do número atômico, a tendência dela é só o quê? Aumentar. Ela não segue o período, ela não depende do período. Por isso que é propriedade aperiódica. Beleza? Bem, para a gente olhar outras coisas aqui também. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Isso, boa, Ana Luísa aqui deu o conceito certinho. Aí, presta atenção. Nós vamos revisar aqui essa parte de propriedades periódicas, né? Analisando aqueles 2 fatores, mas assim, eu vou colocar a setinha só para a gente ter uma revisão, viu? Não gosto de passar a matéria de propriedades periódicas através daquelas setinhas. Raio cresce assim, dá de cima para de cima para baixo, da direita para a esquerda. Não, você tem que lembrar dos 2 fatores e aplicar os 2 fatores sempre. Quais são os 2 fatores que se aplica sempre em propriedade? Número de camadas ocupadas, empatando, você utiliza a carga nuclear, que é o número atômico. Beleza? Então presta atenção. Vamos passar por cada uma delas aqui, ó. Então a primeira propriedade aqui, nós tínhamos, era o raio atômico. O que eu tenho que lembrar de raio atômico, galera? É a distância do núcleo até o último elétron. Não é isso? Então a distância do núcleo até o último elétron tem um raio. Ele vai depender de 2 fatores. Número de camadas e carga nuclear. Então presta atenção. Se eu aumento o número de camadas, o que acontece com o raio? Aumenta. Como que na tabela o número de camadas aumenta? É de cima o quê? De cima para baixo. É o LED. Se eu vou passando de um período para o outro, quem está mais embaixo na tabela tem maior número de camadas, tem maior raio. Agora, quando empata, você tem que lembrar o seguinte. Se o número de camadas tem uma relação direta com o tamanho de raio, a carga nuclear tem uma relação inversa. Se eu tenho mais carga nuclear, eu aproximo mais esse elétron do núcleo pela atração de cargas opostas. Então eu tenho menor raio. Então olha só, para eu ter um maior raio, eu tenho que diminuir o número atômico. E como que ocorre a diminuição do número atômico na tabela? Da direita para a esquerda. O número atômico não cresce da esquerda para a direita? Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e assim por diante. Se você pegar da direita para a esquerda, você vai diminuir o número atômico, aumentando o raio. Beleza? Então o raio cresce dessa forma. Outra coisa, vou colocar outra aqui. Eletropositividade. Positividade. Bem, presta atenção. Eletropositividade. Beleza. O que é eletropositividade? É a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Aí você imagina o seguinte. Desses 2 aqui que eu coloquei para vocês, ó, metais e ametais, qual que tem maior tendência de perder elétrons? Tenho certeza que o couro aí foi uniforme. Metal. Então, o metal tem tendência de perder elétrons, de formar cátions.
Então, os metais são aqueles que apresentam as maiores eletropositividades. Por isso que eletropositividade pode ser chamada de caráter metálico. Beleza? Então, tá aí. Como que cresce a eletronegatividade? Gente, só imaginar o seguinte, ó, tudo a partir do raio. Ó. Se o cara tem um raio maior, ele não vai ter maior facilidade de perder elétrons, porque o elétron não está mais afastado do núcleo. Então, presta atenção, vai crescer igual o raio. Ó. Quanto maior o raio, maior a eletropositividade, maior a facilidade de perder elétrons. Beleza? Vamos lá. Beleza? Então, entendido aqui, ó, eletropositividade. Beleza. Aí, terceiro tipo. Vou colocar aqui, ó, eletronegatividade. Olha como que é tranquilo, pessoal. Não tem como encerrar isso aí, não, ó. Eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétron. Quem é que gosta de elétron? Metal ou ametal? Eu sei que todo mundo gritou aí, né? Tem que ser todos, uniformemente, ametais. Então, por isso que a eletronegatividade pode ser chamada de caráter de caráter ametálico dos elementos. Beleza? Caráter ametálico dos elementos. Os ametais possuem as maiores eletronegatividades. E aí você tem que pensar o seguinte, olha, eletronegatividade, os ametais que estão localizados assim, ó, na tabela, à direita superior, é ou não é? Os carinhas lá no canto direito superior, então a eletronegatividade vai crescer para aquele canto, ó. Então ele vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, o contrário desses dois. Por quê? Isso aqui não é característica de metal? Isso aqui não é característica de ametal? Eles não possuem características contrastantes, opostas, né? Então, por isso que eles vão crescer de formas opostas. Pronto. Tá aí, eletronegatividade. Próximo aqui, afinidade, não, vou colocar aqui, ó, energia de ionização. Ionização. Gente, tem que lembrar que energia de ionização é a energia que eu forneço para arrancar o elétron do átomo. Né? Aí o que você tem que lembrar? Presta atenção. Eu não tenho que arrancar esse elétron? Não tenho que arrancar? Se esse elétron estiver mais próximo do núcleo, você concorda comigo que vai ser mais difícil arrancá-lo? Então, aqueles caras que têm os menores raios têm as maiores energias de ionização. É ou não é? Concorda comigo? Porque se ele tem menor raio, o elétron está muito próximo do núcleo. Para retirar aquele elétron fica mais difícil, requer mais energia. Então, a energia de ionização também cresce igualzinho ó, eletronegatividade. Pensa assim, o cara não tá, a eletronegatividade são aqueles caras que gostam de elétron. Então, quem tem muito elétron negativo, para retirar esse elétron, para arrancar esse elétron que ele está querendo dele, eu tenho que fornecer muito energia. Por isso que cresce igualzinho, ó, eletronegatividade e energia de ionização. E, deixa eu ver se cabe aqui, ó. E a última aqui, ó, afinidade que? Afinidade. Olha como que é fácil, dá vontade de chorar. Eletrônica, né? Afinidade eletrônica. Afim, é aquele cara que é afim de elétron. Quem é que é afim de elétron? É quem? A metal, não é? Quem é que mostra o caráter ametálico? Não é eletronegatividade? Então, a afinidade eletrônica é a mesma coisa de eletronegatividade, cresce da mesma forma, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Está aí. Pronto. Resumir as 5 propriedades mais importantes, as 5 propriedades periódicas mais importantes. Ok? Então, nós vimos, durante a classificação periódica, isso aqui, ó, basicamente isso aqui. Então, tome cuidado, tá? Na hora de realizar as questões, que são questões fáceis, né? Se você estudar um pouquinho, né? Lembrar do nome das famílias, tem que saber do nome das famílias, não pode, né? Aquelas divisões da tabela, grupo A, grupo B, elemento típico representativo, elemento de transição. Então, às vezes, coloca lá,
O chumbo é um elemento de transição. Aí você vai lá na tabelinha, o chumbo PB, olha lá, peraí, não, Cadu. Ele está aqui na família do carbono, família 4A. Ele é um elemento típico representativo, ele não é de transição. Então, são tipos de questões que a própria tabela te dá a resposta, né? Lembre-se que a tabela periódica na prova não é para enfeitar, é para ser consultada. Não é jogo de adivinhação. Ah, eu acho que o carbono tem número atômico com 6. Você não acha nada, você vai lá e confere. Eu que mexo com essa porcaria aqui o dia inteiro, eu confundo algumas massas atômicas. Agora, imagine você que tem N matérias para lembrar aí. Então, já que você tem o artifício lá de ter a tabela periódica, você vai utilizar. Ah, Cadu, mas lá no Enem, você tá fazendo o Enem agora? Valendo? Não. Então, você não tem que preocupar com o Enem lá, não. Você tem que preocupar com vestibulares seriados agora. E os seriados têm a tabela periódica. Lá no terceiro ano, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um treinamento para você ir para a prova sem precisar ter aquela tabela periódica. E outra, você falar que o Enem não tem tabela periódica, isso não quer dizer que não tem informações sobre a tabela dentro da questão. Enem não existe você decorar a tabela periódica, não. Lá tem tudo. Então, às vezes, a gente fica ouvindo de outros alunos aí de séries mais avançados. Ah, o Enem lá não tem tabela. Aí você fica imaginando que não tem tabela, eu tenho que decorar a tabela. Então, não tem isso, não. Agora, por enquanto, nós vamos utilizar a tabela o tempo todo. Então, tá resolvendo exercício de química, galera, tem que colocar a tabela. Alice, coloca a tabela aí, ó, ou pinta no teto aí do seu quarto, em cima da sua cama, pinta a tabela periódica, fica olhando para ela a noite toda, ó. É muito bom, relaxante, viu, Alice? Faz isso para você se familiarizar com a tabela. Quem for tentar PAS, é bom imprimir a tabelinha lá do PAS lá e ficar sempre ao lado para familiarizar com a tabela. Não está fazendo nada, fica olhando para a tabela, fica caçando os elementos da tabela, né? Quem vai tentar da UNB, pega a tabelinha lá da prova, fica, né? Sempre resolve exercício com a tabelinha ao lado. Quem vai tentar diamantina, né? Vai tentar, tem mais que ter esses seriados aí, lavras, sei lá, esse tanto de seriado aí. Então você vai tentar fazer isso aí, você vai ter que ter a familiaridade com a tabela daquela prova. Vai tentar Unimontes, então toda vez tem que ter a tabelinha lá da prova da Unimontes. Beleza, galera? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí, gente? Ó, alguma dúvida? Dúvidas? Cadu, você escreveu alguma coisa depois de afinidade eletrônica? Não. Porque tá dando para chegar aí? Não, tá, né? Lucas, cortou aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho embaixo. Então, aqui, ó, afinidade. Lucas vai tirar a foto, não vai, Lucas? Vai, né? Peraí. Afinidade eletrônica, ó. Afinidade eletrônica, igual a energia de ionização, igual. Ó. Olha aqui. Beleza? Eu acho que melhorou aí, né? Então tá aí. Galera, alguma dúvida? Dúvida sobre tabela periódica, gente? Sim ou não? Sim ou não? Lucas tem que tirar a fotinha? Não? Então beleza, ó. Vocês não têm dúvida, não, gente? Vocês são inteligentes demais, viu? Eu tô achando que vou levar vocês para a NASA. Viu? Tô achando que eu vou levar vocês lá para a NASA. Fazer um teste com vocês. Viu? Tô brincando, viu, gente? Vocês são inteligentes mesmo. Só não sei se querem esforçar tanto. Tem que esforçar. Outra coisa, deixa eu falar com vocês aqui. Eu acho que vai lançar, ou já lançaram as notas livres. Notas livres. Livre. É livre para mim. Não é para você, não. Então, é o valor que está lá, é o valor que vai ficar. Então, nem precisa estressar, me mandar mensagem, PPP, papá. É aquele valor lá. Porque, igual eu falei com vocês, se você está dependendo de 0,2 pontos,
que eu não te dei 0,2 a mais, você tem que repensar sua profissão de estudante. Você não está exercendo ela com eficiência. Porque te deram 25 pontos, né? menos 5 e 20 pontos. Pronto, você está preocupado com 0,2. Né? Então, assim, menos de 0,1%. Aí você está morrendo com esse 0,2%. Então, você tem que repensar como você está estudando, como você está exercendo sua profissão. Então, está errado. Tá? Então, pode parar, é aquele valor lá, é aquele valor de ponto lá, tá bom? No mais, galera, você tem dúvida aí? Tem não? Cadê? Ó, presta atenção aqui. Então, vocês estão liberados, viu? Um ótimo feriado para vocês. Vocês têm prova hoje? Tem prova hoje não? Um ótimo feriado para vocês, viu? Um bom final de semana aí, feriado, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Continuem nessa dimensão. Não vão desencarnar, viu? Eu amo vocês, tá bom? Tô com saudade de vocês demais, tá? Fiquem com Deus então, viu? Bom apetite agora, bom almoço para vocês. Valeu, galera. Semana que vem, ligações. Modelos atômicos e ligações, tá? Um abraço. Fui.